Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. Antes era NET, agora se chama Claro, né? As empresas vão vendendo, vão comprando e aí a gente vai se adaptando. Claro, TV a cabo, tá bom? Canal 8 em Sete Lagoas, estamos também no nosso aplicativo TV Sete Lagoas. Para quem não tem, é só baixar na Play Store. Estamos também no nosso canal do YouTube, YouTube/TV Sete Lagoas. Nossa entrevista fica lá no YouTube para você também viralizar, mandar aí para os seus amigos, para os seus colegas, né? Para que todos possam assistir a entrevista. E hoje nós estamos aqui com o Iveson, também eleito vereador em 2020. Lembrando que o nosso programa tem um apoio da Faculdade Promove, está com o seu vestibular aberto, tá bom? Acesse www.faculdadepromove.com.br/Sete Lagoas. Faça a sua inscrição. Mesmo que já passaram vários vestibulares, você pode ir lá, que você tem como fazer particularmente o vestibular na Faculdade Promove, que é uma das melhores da região. Apoio também da 5bits para a sua empresa, né, que precisa de um e-commerce, precisa de um bom site, precisa aí de melhorar a sua rede social. Faça contato www.5bits.com.br. Vamos com a nossa entrevista aqui com os candidatos eleitos em 2020 e nessa sequência acabou que ficou por último o nosso grande amigo Iveson. Não que ele seja o último, né? Porque 2 dos vereadores a gente não conseguiu estabelecer uma agenda com eles, né? Então a Marli, né, a gente tentou várias vezes, não conseguimos, e também o Janderson, que é funcionário da CEMIG, que está trabalhando e não tem como atender aqui o nosso chamado. Mas outra oportunidade terá para que a gente possa conversar com eles, tá bom? E vamos conversar com o Iveson, falar um pouco sobre a eleição 2020, sobre a sua campanha, sobre as perspectivas aí para 2021 e para essa legislatura aí que se inicia dia 1º de janeiro de 2020. Prazer, amigo, estar com você aqui na TV Sete Lagoas. De volta, né? Prazer é todo meu de novamente poder estar aqui na TV Sete Lagoas. Um abraço a todos os telespectadores e fico mais uma vez agradecido por esse convite, poder estar aqui nesse meio de comunicação. Que bom. A gente lembrando que nós estamos naquele pico de novo da pandemia, né? Pandemia assustando todo mundo. Inclusive ontem, 50 novos casos em Sete Lagoas, está assustador. 5 mortes, né? Parece que 3 já detectadas por coronavírus. E a gente fica meio assustado. A gente está mantendo aqui a nossa distância de segurança com o álcool, sempre higienizando o microfone, higienizando a poltrona e a gente tentando também se cuidar aqui. A gente não quer pegar o vírus, a gente quer pegar a vacina, quanto antes tomar ela e ficar livre desse coronavírus. Inclusive eu até tive conversando, que era uma dúvida minha, sobre a vacina, se ela realmente fosse eficaz com relação à genética, né, do vírus, né? Ele vai mudando, mas segundo o Dr. Euro, a vacina, ela com certeza, ela te deixa protegido com vários vírus aí que vierem dentro dessa cadeia genética do coronavírus. Então, assim que tiver a vacina, vá lá, né? Vá vacinar. Não fique aí fazendo parte, porque tem 20%, né, de pessoas entrevistadas no Brasil que não querem tomar a vacina. Gente, cuidado que a fake news, ela tem um problema muito sério. A fake news, ela faz com que a verdade deixe de ser verdade. Então, existem as campanhas para que as pessoas acreditem que a vacina não seja uma coisa positiva. E não tem nada disso, gente. Vacina, a vida inteira, desde que o mundo é mundo, vacina foi criada para se combater doenças. Não é agora que vai ser diferente, tá? Então, assim que sair a vacina, quebre os preconceitos e tome a vacina. A gente precisa de se imunizar e a gente precisa que tudo volte ao normal, né? Que o comércio volte ao normal, que as empresas voltem ao normal. Verdade. E só com a vacina que vai acontecer isso. A gente espera que no mais tardar aí 2, 3 meses todos possam ser vacinados. Você me desculpa, Iveson, mas é porque a gente está nesse utilidade início, pública, né? Só torcendo para o Brasil não adquirir a vacina chinesa, mas é de utilidade pública e
Cientistas estão aí trabalhando em cima disso e nós temos que crer nisso que é necessário neste momento. Iveson, uma campanha difícil ou fácil a sua esse ano? Extremamente difícil. Acho que para todo mundo, acho que não teve campanha fácil. Eu vivi uma situação de saúde na família, onde eu fiquei 90 dias dentro do hospital, 60 dias em Belo Horizonte, então minha campanha foi praticamente 15 dias na parte da tarde que eu tive, e com a graça de Deus eu tive essa oportunidade de ser eleito aí, representar a população sete-lagoana, não só os 1.588 que votaram em mim, mas quero representar com eficácia, com maestria, toda a população de Sete Lagoas, que hoje acho que respondeu esse anseio de uma renovação. Eu creio que há um despertar político. Eu acho que eu quero fazer parte dessa nova etapa, de um novo ciclo, de uma nova engrenagem na política. Ô Iveson, você se considera fazer parte de algum grupo, né? Porque vários que foram eleitos em grupos de pessoas, né? Você também considera que você foi eleito por um grupo de pessoas ou os seus votos são da cidade toda, de todos os grupos, de todas as pessoas? Primeiro, eu tenho a graça de estar totalmente independente, porque eu não estava coligado com nenhum candidato a majoritário. Meu voto foi do Saulo Calazans, o voto é secreto, mas eu votei no Saulo Calazans. Não concordo com essa forma de engrenagem política que hoje está em Sete Lagoas, onde os grupos políticos, para mim, destroem a cidade e destroem a política. Eu tive um apoio forte da Renovação Carismática Católica. Foi onde que eu tive um chamado através do Ministério de Fé e Política, onde eu tive esse despertar de ter um olhar voltado para a realidade social e moral também, que a política engloba. E creio que a minha base mesmo foi a Renovação Carismática Católica, mas acho que vai além disso. Acho que as pessoas conhecem o trabalho que eu faço, evangelização no presídio, com morador de rua, com dependente químico. É claro que isso é pouco em se falando de política. Eu sou graduado em serviço social, procurei conhecer mais sobre políticas públicas, fiz curso no site da Câmara, do Senado. Então, a partir do momento que eu tive esse convite da Renovação Carismática, um chamado dentro do Ministério Fé e Política, isso me despertou e eu quis ir além. Então, esse chamado se deve à Renovação Carismática Católica, mas eu creio que todos aqueles que votaram em mim é porque conhecem e acreditam em mim. Eu quero simplesmente fazer valer isso, tendo um mandato sério, honesto, idôneo e correto diante da população sete-lagoana. Você pretende montar um gabinete com pessoas ligadas a você ou tem algum outro modelo de contratação que você pretende fazer? Pessoas ligadas a mim, mas pessoas técnicas. É claro que todos nós temos uma gama de conhecimento no meio social. Nós convivemos, nós somos seres sociais, nos socializando 24 horas por dia. Então, conhecemos inúmeras pessoas. Então, e dentro disso, pessoas que eu conhecia, que eu via que tinha capacidade técnica, para essas pessoas eu convidei para estar trabalhando comigo. E tem pessoas, só pessoas novas ou já tem pessoas que já fizeram parte da Câmara de Vereadores? Não, tem pessoas que já trabalharam, tem pessoas que trabalham na Câmara e vão continuar para trabalhar comigo, tem outras que passaram lá, trabalharam em mandados anteriores, com algum vereador e que está voltando agora para trabalhar comigo. Isso dá também uma certa experiência, né? Com certeza. Acho que é necessário pessoas que conheçam o fluxo, o trâmite ali da Câmara, para estar passando para os outros também. Já fui na Câmara para conhecer o fluxo, como que é, já acompanhava já as sessões plenárias. Eu tenho um irmão e um tio que trabalham lá, amigos que trabalham lá, eu sempre perguntei como que era, sempre tive essa curiosidade, até por estar pleiteando esse cargo. Então, não vou chegar cru lá dentro, porque eu já conhecia um pouco também, e dentro da curiosidade, daquela busca de estudo, eu já sabia como que funcionava. Você vai ter um perfil mais de fiscalizador ou de legislador? Eu acho que tem que englobar os dois. Quem está próximo de mim sabe que essa parte da fiscalização, isso é inerente à minha pessoa, faz parte da minha subjetividade, só que eu também amo legislar. Até há um tempo atrás eu apresentei um projeto para o Renato Gomes, até então era o presidente da Comissão de Infância e Juventude, eu apresentei um projeto de autoria minha, e antes de eu estar ingressando, tomando posse, eu já tinha alguns projetos feitos, eu ia entrar com um projeto de iniciativa popular antes da pandemia, acabou que eu não consegui devido à pandemia, então eu tenho esse desejo tanto de fiscalizar quanto de legislar. Certo, mas tem algum projeto específico, alguma área que você
já está na cabeça ou você já tem vários? Prefiro aguardar para o dia 4, já tem sim, já tem alguns projetos, tem, né? já tanto na infância e na juventude, que é uma área que eu atuava no esporte, são projetos que eu já tenho em mente, que já estão praticamente prontos, mas tem outros projetos também, transporte público, tem outras coisas também que com o decorrer nas redes sociais eu vou apresentando aí para a população à medida que for protocolando. Você que tem essa atuação e logicamente próximo, né, a essa gama de pessoas que você citou, a gente sabe que vocês trabalham muito no social e muito próximo às necessidades da população, né? Você entende aí algum gargalo assim na cidade que vocês querem atuar para resolver os problemas? Tem algum ponto ali mais forte que vocês estão pensando já? Eu, como conselheiro tutelar, os técnicos do CRAS, do CREAS, do SF, creio que nós conhecemos as maiores mazelas da cidade de Sete Lagoas. Acho que ninguém conhece tão bem como o conselheiro tutelar, técnicos do CRAS, do CREAS, do ESF, porque nós adentramos talvez onde ninguém em Sete Lagoas sabe onde existe uma violação de direito, onde talvez Sete Lagoas vive as suas piores mazelas, aquilo que é escondido ao público e muitas vezes não vem na mídia, alguns casos chegam via mídia, mas a maioria são a minoria. Então, é um lugar que eu quero chegar. É claro que se eu fosse falar para você aqui, não só eu, creio que a maioria dos vereadores iriam apresentar projetos assim, que não vou falar que solucionava tudo, que isso aí seria uma utopia, mas projetos assim maravilhosos que você fala assim, gente, por que isso ainda não está sendo executado em Sete Lagoas? Só que nós temos a realidade da viabilidade também. Sabemos também que para um bom projeto existe um orçamento. Então, é claro que eu tenho alguns projetos sim, para as áreas sociais, mas projetos que você vai ter que ter uma articulação, talvez com a iniciativa privada, talvez com alguma emenda com algum deputado, não é fácil. Hoje, para mim, eu podia chegar para você aqui, podia chegar dia 4 e protocolar inúmeros projetos assim maravilhosos, todo mundo ia aplaudir. Mas seria até uma covardia minha também, que eu sei que é um projeto que não teria como se executar. Então, eu quero ir aos poucos ali, vendo aquilo que tem viabilidade para colocar em prática. Mas eu sei que a área social de Sete Lagoas precisa também, urgentemente, de mais investimento. Ô Iveson, na eleição passada você se candidatou a deputado e até que foi bem votado, né? Pela assim, a estrutura que você tinha, eu acredito que foi bem votado. Talvez, né, você precisasse de muito mais votos, mas a gente sabe como que funciona a máquina da eleição, né? E a gente tem ouvido falar em Sete Lagoas sobre uma união para que Sete Lagoas possa eleger aí novamente um deputado federal e termos pelo menos 2 estadual, né? No mínimo manter o Douglas como estadual e mais um estadual. O seu nome, né, eu acredito que surgiria aí como uma boa opção, mas nesse sentido de você estar como vereador agora, você pensa em cumprir o seu mandato de 4 anos ou, caso houver um convite, você possa voltar a se candidatar? Santiago, quem é próximo de mim sabe que minha vida sempre esteve nas mãos de Deus. Eu nunca dei um passo sem orar, sem pedir a Deus um direcionamento. Antes de eu me lançar nesse pleito de 2016, concorrendo ao cargo de deputado estadual, no pleito anterior municipal, alguém ligado ao majoritário me procurou, queria bancar uma campanha inteira minha, só que eu não tinha esse projeto, eu não tinha desejo nenhum da política partidária, nunca tive esse desejo. Até que a Renovação Carismática me apresentou esse projeto, e ali eu vi que era vontade de Deus, e eu dei esse sim para esse projeto. Hoje, falar para você, o primeiro pensamento meu é essa legislatura, como vereador. Agora, para frente, está entregue nas mãos de Deus. Eu não sei o que Deus prepara para mim, eu não sei aonde Deus quer me levar, eu quero simplesmente estar nas mãos deles e fazer valer essa graça que Ele me deu de hoje ter um mandato na cidade de Sete Lagoas. O que eu penso simplesmente hoje é isso. É claro que falar para você que, como eu candidatei em 2016, eu não penso futuramente, sim, não sei se para essa próxima. Quero primeiro pensar no meu trabalho, que agora o meu foco está no meu trabalho, nessa legislatura, de começar esse mandato, de trabalhar em prol da sociedade de Sete Lagoas, de fiscalizar, de legislar com excelentes políticas públicas voltado para a realidade social de Sete Lagoas. Então, meu pensamento hoje é esse. Mas você, como cidadão, né, democrático e agora como político, como é que você vê essa questão das próximas eleições nesse sentido da união de Sete Lagoas para que a gente corte, né, aquela possibilidade do voto de candidatos de fora, né, e eleger pessoas daqui? Ou você acha que é importante ter
esse voto para os candidatos de fora? Com certeza é importante Sete Lagoas ter um representante, tanto na Câmara, em Brasília, quanto na Assembleia. Agora nós temos que pensar bem quem que nós elegemos, quem que nós vamos colocar lá. Eu acho que nós temos bons nomes em Sete Lagoas, sim, não seria injusto de falar isso, mas eu acho que chegou a hora da gente mudar essa engrenagem política nossa. A gente sabe que essa união é muito difícil devido a esses grupos políticos que, infelizmente, acabam com a política de Sete Lagoas. É claro que cada um puxa para um lado, outro puxa do outro, o outro vem com alguém de fora, com alguém conhecido que promete algo, e Sete Lagoas fica sempre para segundo plano. É claro que essa união seria tipo assim, talvez primordial, de se unir talvez os 17 hoje, se reunisse o Poder Executivo, Legislativo e todo mundo chegasse num consenso de um bom nome para a Câmara e um bom nome para a Assembleia, eu acho que seria maravilhoso e Sete Lagoas precisa. Eu acho que passou de hora, uma cidade com mais de 240 mil habitantes. Nós não temos um representante em Brasília, eu acho que isso aí seria uma tragédia para Sete Lagoas, como eu acho que já é a gente ter só um na Assembleia em Belo Horizonte. Verdade. Eu acho que nesse sentido, o que o Iveson falou é muito importante. Sete Lagoas se unir pela escolha dos nomes, né, das pessoas que podem ser os nossos representantes. Agora tem uma outra coisa que eu já falo aqui para você ir refletindo. Precisa também de uma união da população e principalmente dos políticos, né? Porque às vezes a população vota em alguém que vem aqui pedindo voto, que é um cidadão daqui que está pedindo voto para alguém de fora. Por quê? Porque ele ofereceu uma grana para a pessoa trabalhar, porque ele ofereceu uma ajuda, mas geralmente grupos pequenos, né, pessoas principalmente, que recebem para trabalhar a campanha de alguém que vem de fora. E aí é aquela situação que eu digo, né? É melhor você ganhar um saco de cimento e votar numa pessoa que vai arruinar a sua vida depois, nos próximos 4 anos, ou você não ganhar aquele saco de cimento e votar em alguém que você sabe que vai mudar a sua vida para melhor. Então, assim, essa consciência também de que as pessoas não tragam outros nomes para cá, né? Que a gente evite também, né, de votar em pessoas de fora e votar nas pessoas daqui. Tem que ter uma corrente, né? Tem que ter uma divulgação disso, porque o eleitor, na hora de votar, se ele não tiver um bom nome, ele vota em qualquer um mesmo, não é isso? Verdade. Agora, não falar assim, o mais difícil é que a população sete lagoana muitas vezes não sabe como é escolhido um candidato a deputado, tanto federal quanto estadual dentro de Sete Lagoas. Infelizmente, os grupos políticos, eles vão ali se unindo ali, e ali por concessão, porque algum partido forneceu algo ou alguém, aquilo muitas vezes vem de cima, ó, eu quero que alguém do meu partido seja candidato. E muitas vezes não é consenso na cidade nem no meio político. A gente sabe que, infelizmente, é onde que eu falei desses grupos políticos que matam Sete Lagoas, porque vem algo engessado, algo direcionado, vocês vão ter que apoiar esse aqui, e muitas vezes aquele ali não é o melhor para Sete Lagoas. Talvez nem aquele que está dentro do grupo político sabe que não é melhor. Só que como ele está, entre aspas, devendo, ele está com o rabo preso dentro daquele grupo político, ele é obrigado a apoiar aquela pessoa. É onde que eu falo que nós precisamos urgentemente acabar com esses grupos políticos de Sete Lagoas, e acho que nós já temos um pouquinho essa resposta hoje em Sete Lagoas. É claro que a população está se politizando, isso é necessário, urgentemente necessário. As pessoas cada vez mais, é aquela antiga frase, né? Religião, futebol e política não se discute. Política se discute sim e é necessário. É lógico. O pior analfabeto para mim é o analfabeto político, porque ele abre mão dos seus direitos e ele vai abrindo brecha para que outros entrem e decidam em seu lugar. Wilson, você disse que fez uma campanha livre, né? Você do Cidadania, que na verdade lançou inicialmente o Coronel Peçanha como candidato a prefeito. Ele não teve êxito na candidatura dele, e você disse que votou no Saulo, né? Que não é do Cidadania, né? Agora nós temos eleito o prefeito Duílio de Castro, que foi o que conseguiu aglutinar o maior número de apoiadores políticos. Como que você pretende trabalhar a sua legislatura lá na Câmara de Vereadores com relação ao Executivo, né? Você vai estar braço a braço com o prefeito? Como é que você pretende, ou uma certa distância, ou na verdade uma oposição, ou não tem nada disso? Eu estou próximo da população sete-lagoana. Um dos erros da política de Sete Lagoas e do Brasil é achar que o legislativo ele tem que ser base ou oposição, de forma alguma. O legislativo ele foi eleito pela população. Então, são poderes diferentes. É claro que eu vou estar próximo ao prefeito. Naquilo que ele tiver
colocando em prol da população sete-lagoana, eu vou estar do lado dele e não vou tirar que ele é um prefeito que trabalha muito, que é alguém que conhece muito de política pública do Willis, isso aí não tem como tirar. Não o apoiei, tenho os meus motivos. Agora, não é por isso que eu vou estar contra ele naquilo que ele vai estar a favor da população de Sete-Lagoana, de forma alguma. Eu não sou base, não sou oposição. Eu fui eleito pela população para legislar, fiscalizar para a população sete-lagoana. A partir do momento que o prefeito Willis tiver com proposições que para mim geram o bem comum para a população, eu vou estar do lado dele. A partir do momento que eu achar que aquilo não é viável, com certeza eu vou ser oposição. Oposição daquilo, não oposição dele na pessoa dele como executivo. Com certeza eu quero caminhar próximo do executivo, sim, para a gente conseguir fazer com que Sete Lagoas ande, com que Sete Lagoas saia desse marasmo, desse buraco que ela entrou. Que hoje nós vamos ver que Sete Lagoas, de um tempo para cá, ela regrediu bastante. Hoje basta ver, se a gente falar a nível paisagístico, urbanístico e de infraestrutura, Sete Lagoas hoje, com tantas belezas naturais, é uma cidade feia. A gente ouve falar aí, Sete Lagoas tem tudo para ser uma cidade turística há anos. Só que Sete Lagoas tem virado uma cidade feia. Você passa no centro de Sete Lagoas, não é um centro bonito. Falta estrutura, falta paisagismo, falta urbanismo. Então, saiu um pouquinho do que você me perguntou, mas com certeza, eu sou independente, não sou oposição do Duílio e nem sou base. Eu sou população sete-lagoana e quero trabalhar para ela. E nessa legislatura a gente teve, assim, nítido, né? Muito claro, que na Câmara tinha 2 grupos, né? Como é que você acha que vai ser a formação agora com esses novos vereadores? Eu espero que isso não aconteça novamente. É claro que a gente sabe que tem o grupo, infelizmente... A gente já ouve hoje falar o grupo dos 11. E tem o grupo dos 11. Então, ainda, tipo assim, há pouco tempo teve a reunião do Duílio com os 11 vereadores que foram eleitos a partir das coligações dele. É um direito dele e tudo, mas tipo assim, o meu olhar é um olhar para Sete Lagoas. Meu olhar não é um olhar para base nem para oposição. Então, você pode ter certeza Nesse sentido, então, você acredita que ele não precisa rotular o grupo dos 11? Ele pode, por exemplo, contar com 12, que você seria um deles. Com 12 não, creio que, tipo assim, o certo é ele contar com os 17. Eu estou dizendo isso por você, né? Não estou falando pelos contar outros. Comigo, a partir do momento que ele propor algo em prol da população sete-lagoana, eu não vou ser louco de ser oposição disso. Seria uma insanidade minha, uma falta de responsabilidade minha com aqueles que me elegeram e votaram em mim. Eu estou ali para legislar, para fiscalizar em favor da população, daqueles que me deram autoridade para governar, porque quando quem votou em mim, me deu autoridade para me estar governando para eles. É claro que se tem alguma proposição que eu acho que aquilo não cabe à população, aí sim eu vou fazer oposição a isso. Qual o primeiro projeto que você pretende apresentar? É um de transporte público. Teve até audiência, ontem teve uma audiência pública sobre o transporte público e o primeiro, acho que no primeiro dia já vou protocolar uns 4 ou 5 já, mas o primeiro que eu quero dar mais ênfase é esse e outro que eu estou trabalhando ainda, vendo com a minha assessora jurídica se ele tem viabilidade ou não e ainda não quero estar falando sobre ele. Você já entra com um time completo já também, né? Você já definiu as pessoas que vão estar com você? Sim, só uma pessoa que falta me dar a resposta ainda, mas os outros já estão definidos, já estão caminhando comigo. O que você espera desse 2021? A gente está nessa fase de pandemia, é um ano que muita gente não quer nem lembrar, né? E parece que com algumas dificuldades já previstas, né? O que você acha que Sete Lagoas tem que fazer para a gente não entrar numa crise maior e, como se diz, sair dessa situação difícil? Eu creio que a situação difícil vai continuar. Devido à realidade, eu creio que ainda essa pandemia ainda vai mais um pouquinho de tempo ainda, e nós estamos vendo isso aí, né? Até então achávamos que estava tudo tranquilo, passou as eleições, esse boom aí, essa explosão novamente. Eu creio que nós temos que incentivar cada vez mais o empreendedorismo e a gente trabalhar para a questão econômica. Sabemos que o orçamento vai diminuir, quanto da União, quanto do Estado, quanto do município. Então, acho que vai ser um tempo de nós tentarmos, de certa forma... Deixa eu achar a palavra certa aqui. A gente tentar... Vamos ter que inventar, né? Criar, Vamos ter que nos reinventar novamente e tirar coelho da cartola, porque é uma realidade que ninguém esperava de viver. É claro que a pandemia facilitou entre aspas, um pouco. O município, algumas devoluções para o Estado não teve que fazer, isso facilitou. E que bom que começa o ano com uma dificuldade que nós sempre tivemos, e aí vemos que o Duílio priorizou isso, que foi pagar
o funcionalismo, graças a Deus está em dias, já é um bom sinal, que a economia já vai movimentando, isso é um bom sinal também. Espero que continue, que nós possamos juntos, por uma Sete Lagoas melhor, nos reinventarmos totalmente juntos, para que possamos caminhar esse ano 2021 aí de uma forma diferente e vendo Sete Lagoas crescer cada vez mais. Que bom, Iveson. Para encerrar, aquele espaço para você mandar um recado para os seus eleitores. Primeiramente, eu quero estar mandando um beijo para minha esposa, para meu filho, eu amo vocês, meu pai, minha mãe, minha sogra, irmãos, todo mundo, e aqueles que confiaram em mim, que assinaram que quando alguém vota, ele está te dando uma folha em branco ali para você representar ele. Eu só quero falar que com a graça de Deus eu quero poder retribuir isso, trabalhando muito por Sete Lagoas, legislando, fiscalizando, com valores evangélicos, que é aquilo que eu trago para mim, tanto na pauta social quanto na pauta moral, é o que eu quero, trazer os valores evangélicos para dentro da política, né? Estive nu e me vestiste, preso e foste me visitar, enfermo e me visitastes, com fome e me deste de comer. Através da política eu quero encarnar esses valores evangélicos, os valores cristãos, e quero poder fazer muito e trabalhar muito pela população de Sete Lagoana. É claro que eu sei que muito não depende de mim, eu trabalho em conjunto com o judiciário, com o executivo, e espero poder contar isso. Mesmo não tendo apoiado o prefeito, espero que ele também saiba isso também, que os outros 6 que não fazem parte do grupo dos 11, que nós queremos trabalhar por Sete Lagoas. Essa é a nossa bandeira, Sete Lagoas. Se nós nos unirmos nisso, eu tenho certeza que quem vai sair ganhando é a população sete lagoana. Se a gente conseguir acabar com esses grupos políticos aí, todo mundo num foco só pela população de Sete Lagoano, eu tenho certeza que Sete Lagoas tem tudo para dar um impulso maravilhoso. A gente vê uma cidade do tamanho de Curvelo aqui, diferença, outras cidades nós podemos ver aí, talvez de menores que Sete Lagoas, sem economia menores que Sete Lagoas, são cidades assim que você chega e você vê assim, está acontecendo. E Sete Lagoas precisa acontecer. Eu acho que Sete Lagoas já tem um tempo aí que parou no tempo, e acho que agora chegou a hora de nós darmos uma retomada nessa aí, e em nome de Jesus nós vamos conseguir sim. Isso aí. Olha, eu estou encerrando aqui as entrevistas com os vereadores eleitos. O Wilson deu aqui quase que uma aula do que precisa ser feito, né? Vou dizer para você, eleitor, você ficar de olho, porque isso já pode acontecer imediatamente. Nós teremos no dia 1º de janeiro, faltam poucos dias, a posse dos novos vereadores e a eleição da mesa diretora. A eleição da mesa diretora, procure saber como que ela é, gente. Sabe, na Câmara existem em torno aí de 250 cargos. Existem funções, existem salários, existem complôs, Verdade. Existem negociações. E Santiago? E aí eu quero dizer para você o seguinte: olhe o voto de cada vereador e saiba por que ele está votando. E confira depois a participação desse vereador dentro da Câmara, quem que são as pessoas que trabalham com ele no seu gabinete e quem que são as pessoas que estarão nos cargos da Câmara, indicados ou não por um vereador ou outro. Porque se começar desigual como é atualmente, o Y vai estar dizendo quase que 0 aqui. Por quê? Porque se não mudar, a gente vai ter uma situação igual à anterior. E lembrando que o vereador, o prefeito, nós somos funcionários do povo. Nós somos funcionários da sociedade, da população sete lagoano. E eles têm que, juntamente conosco, caminhar junto conosco, nos cobrando também. Lembrando que Sete Lagoas, nesses últimos 4 anos, aí, foram praticamente 4 bilhões de orçamento. E vão bobear mais do que isso agora. O que isso vai reverter para a cidade? Só pagar salário? É pouco. Então, a função nossa do vereador é isso, e a população tem que nos cobrar, tem que cobrar aquele que você votou, procura, cobra ele também. Nós podemos fazer Sete Lagoas caminhar, uma retomada em Sete Lagoas, e uma reconstrução, é a palavra que eu quero usar, uma reconstrução de Sete Lagoas. Quem na Bíblia conhece o livro de Esdras e Neemias, é um livro da reconstrução de Jerusalém, que tinha sido destruída, tomada, o povo foi para o exílio, voltou. Então acho que Sete Lagoas está vivendo mais ou menos isso. Acho que Sete Lagoas precisa de uma total reconstrução. Nós estamos reconstruir as muralhas, as portas, reconstruir Sete Lagoas. Isso aí. E só para finalizar sobre a eleição da Câmara, a opinião que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte: porque os votos e a divisão, né, de todos os cargos da Câmara de Vereadores, ela precisa ser feita pelos 17 vereadores.
não por um grupo. Alguns participam e outros ficam de fora. Um voto vale uma fortuna e outro voto não vale nada, certo? Aí fica a dica, dependendo da eleição, da mesa diretora, vocês já vão saber o que vai acontecer nos próximos anos, se teremos realmente uma Câmara competente ou não. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista.